Olá, me chamo Lavínia e junto com Nicole, Jonathan, Ana Carla, Pamela e Kailane iremos falar sobre Federico Garcia Lorca e Javier Cercas. Federico Garcia Lorca foi um poeta e dramaturgo espanhol, considerado um dos grandes nomes da literatura espanhola. Levou para sua poesia a paisagem e os costumes de sua terra natal e foi um dos maiores representantes do teatro poético do século XX. Ele nasceu em Puerto Vaqueros, nas províncias de Granada, na Espanha, em 5 de junho de 1898, filho de um próspero negociante de açúcar e de uma professora. Fez seu primário numa escola próxima à sua cidade e em 1909 mudou-se para Granada, onde cursou sua escola secundária. Já em 1914, ele ingressou no curso de Direitos na Universidade de Granada por pedido da sua família, pois sua vocação era a poesia, e também ele demonstrou interesses pela música, pintura e teatro. Em 1918, Garcia Lorca escreve um livro sobre Castela, impressões e paisagens. Com o patrocinado de seu pai, a obra foi bem recebida por parte da crítica e, em 1919, ele se mudou para Madrid, onde continuou os estudos, diplomando-se em 1923, e nessa época ele se aproximou de grandes nomes da vanguarda artística da Espanha, tornando-se amigo íntimo de Salvador Dalí, Manuel de Falla, Luis Buñuel e Rafael Alberti. Garcia e o teatro. Convidado pelo diretor do Teatro Eslavo, o famoso dramaturgo Gregório Martinez Sierra, Garcia Lorca escreveu a peça O Malefício da Mariposa, que estreou no dia 22 de março de 1920, porém não foi bem sucedida por parte do público e da crítica. Escrita em prosa e verso e com personagens representados por meio de insetos, que seriam baratas, escorpiões, vermes e a própria mariposa, O Malefício da Mariposa aborda conflitos existenciais entre ser e estar no mundo e o confronto com o próprio ser. A peça foi um marco decisivo de uma mudança nos conceitos teatrais da época. A plenitude de Garcia Lorca como dramaturgo só foi alcançada com a trilogia essencialmente trágica formada por Bodas de Sangue, 1933, Yerma, 1934 e A Casa de Bernarda Alba, 1936. Esta, a sua única peça escrita inteiramente em prosa e talvez a sua obra dramática suprema. Consagração como poeta. O lançamento do livro de poemas de 1921 despertou grande atenção da crítica, mas após a publicação de Canções Ciganas de 1927, Garcia Lorca foi definitivamente consagrado pela crítica. Em 1928, com o lançamento de Romanceiro Gitano, para muitos a maior de suas obras poéticas, Garcia Lorca ingressou na galeria dos grandes nomes da poesia espanhola. O romanceiro gitano, ora cerebral, ora popular, ou uma fusão dessas duas maneiras, constitui a própria essência do pensamento e da sensibilidade hispânica, expressando principalmente a alma andaluza. A partir de 1925, Federico Garcia Lorca passou a colaborar com várias revistas literárias madrilenhas que já apresentavam diversos recitais de poesias. Em 1929, esteve em Nova York como bolsista da Universidade de Colômbia, época em que escreveu poemas que só foram publicados após sua morte. Já de volta à Espanha, em 1932, criou e dirigiu a companhia teatral La Barca, que percorreu as aldeias de todo o país, encenando autores famosos como Cervantes e Lope de Vega. As últimas poesias de Garcia Lorca revelam seu verdadeiro amor à terra e à gente andaluza, como em 6 poemas galegos, poemas soltos e cantares populares, ex-publicados postumamente. Muitos de seus livros foram ilustrados com seus desenhos em vinhetas e também por partituras de sua autoria. Através de sua poesia, Garcia Lorca identificou-se com os mouros, judeus, negros e ciganos, alvo de perseguições ao longo da história de sua região. Ele próprio sentiu na pele a discriminação com que os espanhóis da época trataram sua condição de homossexual. Morte. Federico Garcia Lorca foi fuzilado na cidade de Granada, Espanha, no dia 18 de agosto de 1936, por ordem de oficiais da ditadura do general Francisco Franco. No auge de sua produção literária, Lorca jamais deixou de manifestar sua aversão aos fascistas e aos militares franquistas. Era considerado comunista pela facção ultradireitista
foi uma das vítimas da Guerra Civil Espanhola que matou mais de 1 milhão de pessoas. Até hoje, seus restos mortais não foram encontrados. Xavier Cerca. Ele é escritor espanhol nascido em 1962 em Embarnando, em Carteres. Em 1987, estreou-se em nível literário com o livro de contos El Móvel, seguindo em 1989 a estreia do romance com El Inquilino, editado em 2005 em Portugal, com o título O Inquilino. Esta obra, onde impera o elemento fantástico, é sobre um professor estrangeiro a viver nos Estados Unidos da América, experiência pela qual ele passou ao autor. Em 1997, escreveu seu segundo romance, El Viviente de la Belena, seguindo-se Soldado de Salamanina, em 2001, que viria a ser um dos seus maiores sucessos, tanto a nível de escrita como de vendas. Este livro foi editado em português em 2002 e, apesar de ser um romance, abordará fatos reais e livros de guerra civil espanhola. Soldados de Salamina foi adaptado ao cinema pelo realizador David Trueba. Em 2005, Xavier Cerca lançou La Velocidad de la Luz, sobre a história de uma amizade que questionava a estupidez da guerra e do êxito. Paralelamente à carreira literária, cerca de públicos diversas outras obras, como ensaios sobre a obra literária de Gonzalo Suezes, em 1994, um livro de artigo, Una Buena Temporada, em 1998, em outro de crônica, Relatos Reales, em 2000. Ao todo, Xavier Cercas já foi traduzido em mais de 20 países. Xavier Cercas dedicou-se também ao ensino e, na década de 80, lecionou durante 2 anos na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos da América. Desde 1989, ocupou o posto do professor da literatura espanhola na Universidade de Girona, cidade onde vive. Ao longo da sua carreira, Xavier Cercas foi distinguido com vários prêmios, nomeadamente o Prêmio Liberter, 2001, o de Cidade de Barcelona, o de Crítica do Chile, o de Salambó, o de Cidade Cartagena, o Keller, o Extremadura e o Prêmio para a Melhor Obra de Ficção Estrangeira em Inglaterra. Todas estas distinções ficaram ao dever-se ao romance Soldados de Salamina.